Juízes 13, do 1 em diante. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Irmãos, não vamos ler todo o texto, que é uma passagem que a gente já conhece, e a gente vai ler mais textos no decorrer do estudo. Aqui está falando a história de Sansão. Nós conhecemos a história de Sansão, sabemos quem foi Sansão. Nós vamos meditar em algumas coisas nesta noite que me chamou a atenção aqui. Primeiro, Sansão foi chamado antes mesmo de nascer. O seu nascimento já foi um milagre de Deus. Mas ele fez escolhas que custaram literalmente a sua vida. Ele é fruto de um milagre, porque sua mãe era estéril, não podia ter filhos. E Deus escolheu ela para trazer Sansão. E olha que privilégio, veio um anjo anunciar a ela essa notícia, que ela iria trazer ao mundo alguém com uma missão. Qual era a missão de Sansão? Livrar Israel dos filisteus. O começo do texto diz: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o povo de Israel começou a praticar coisas que Deus não se agradava, e Deus deixou que os filisteus, então, fizessem com que o povo de Israel se tornasse escravo. E diz o texto, por 40 anos. Por 40 anos, o povo de Israel teve que se sujeitar aos filisteus. Então, primeiro ponto, irmãos, que eu quero falar disso aí, que quando o povo de Deus faz o que é mal aos olhos do Senhor, tem consequências. Tem consequências. Às vezes, a gente não entende porque está passando por determinadas situações. Às vezes, é uma provação que Deus está nos dando. Mas, às vezes, são consequências de escolhas erradas que a gente fez. Quando o povo de Deus, povo que conhece a Deus, faz o que não agrada a Deus, aqui diz o texto, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, teve consequências. E dos nossos dias não é diferente. É que nos nossos dias nós não somos submetidos a outro exército, a outras coisas, nós achamos que está tudo bem. E não está. Então, e o próprio Sansão vai experimentar disso que eu estou falando para vocês. De fazer algo que não agrade a Deus e ter as consequências. E a consequência das suas escolhas erradas foram tão graves que lhe custou a vida. Então, nós devemos ficar atentos. O primeiro ponto aqui que Sansão não cumpriu na sua caminhada é o voto do nazireu que ele devia fazer. Pastor, Números 6, do 1 ao 5. O voto do nazireu, o voto do nazirado, ele era feito, as pessoas decidiam, era por um período de tempo. Por um período de tempo eu vou fazer o voto do nazireu. No caso de Sansão, Deus já falou para a mãe dele, a mãe, durante a concepção, ela já deveria tomar algumas precauções, e Sansão, ele deveria seguir esse voto desde o seu nascimento.
Pode ler, pastor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagem de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazirado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazirado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então, o voto do Nazireu na vida de Sansão, ele já vem, Deus já mandou ele fazer. Não ia passar navalha sobre sua cabeça, e aí tem um monte de restrição com relação a tudo que vem da uva. O vinho, a própria uva, nem o vinagre feito pelo vinho, nada ele podia comer. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Sansão. E a primeira coisa que Sansão ele começa a quebrar na sua vida é o voto do Nazireu. Quando a gente faz um voto a Deus, o voto do Nazireu ali diz que era por um período de tempo. No caso de Sansão, não era um período de tempo. Deus falou que ele seria assim. Mas o voto do Nazireu a pessoa fazia por um período de tempo. E nós vemos na Bíblia muitos outros votos que as pessoas faziam com Deus. A Bíblia diz assim, é melhor do que não votes do que votes e não cumpra. Nós não somos obrigados a fazer um voto com Deus. Nós devemos pensar antes de propor algo. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Nós devemos ser racionais, ter certeza que nós vamos cumprir aquilo que a gente está falando que vai fazer. Porque Deus é um Deus que leva as coisas a sério. Ele não é um Deus de brincadeira. Ele não é humano, como nós, que a gente promete e não cumpre e fica por isso mesmo. Com Deus não é assim. Então, a própria palavra de Deus diz assim, que é melhor que a gente não vote do que a gente votar e não cumprir. Então, é melhor não fazer. É um conselho que a Bíblia nos dá. Então, se você pensa em fazer um voto com Deus, faça esse voto de maneira consciente. Você vai ter que cumprir. Você vai ter que cumprir. Então, irmãos, é um conselho que a Bíblia nos dá. Pense antes. Faça racional. Porque se você não cumprir, não é com homens que você está fazendo voto, é com o próprio Deus. E Deus não é um Deus de brincadeira. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu vejo hoje, no meio cristão, onde tem muita bobeira, né? Gospel por aí, muita gente fazendo voto de não sei o quê, voto de não sei o quê. E são coisas momentâneas, sem discernimento, e depois as pessoas acabam não cumprindo aquilo que prometeram. Isso é algo sério na vida cristã. O voto é algo sério, tanto que Deus não exige que a gente faça voto nenhum. A não ser no caso de Sansão, que era específico para a vida de Sansão, e nós vamos ver o porquê. Deus, em nenhuma parte da Bíblia, ele manda a gente fazer voto com ele. Ou tem algum texto da Bíblia que Deus manda a gente fazer voto. Então, por quê? Porque é algo sério. Quando você faça consciente. Seja consciente quando você fizer um voto com Deus. Você fez, você vai ter que cumprir. Tem gente a fazer um ano, não consegue fazer um mês. Fazer um ano, vou jejuar toda semana. Faz um mês, 2 meses e já esquece. Mas esqueceu que fez um voto com Deus. E aí quando as consequências vêm, mas por quê? Por quê? Cuidado, irmãos. Deus, ele leva a sério a nossa palavra diante dele. Tanto para o bem quanto para o mal. Então o povo
aqui fez o que era mal, e a primeira coisa, então, que Sansão não cumpriu e deveria ter cumprido, era sobre o voto do Nazireu. Se nós vamos um pouquinho para frente, do capítulo 14, nós já vamos ver Sansão, aqui ele já fazendo coisas erradas aqui. Primeiro, ele desce a um lugar lá e viu uma mulher das filhas dos filisteus e ele quis se casar com essa mulher. Até aqui nesse ponto, ele não fez errado. Por quê? Porque o texto diz, o texto capítulo 14, capítulo 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Quer dizer, esse desejo que Sansão teve por essa mulher filisteia vinha da parte do Senhor. Por quê? Porque Deus tinha trazido Sansão com a finalidade de livrar Israel dos filisteus. Mas aparentemente estava vivendo um tempo de calmaria, por assim dizer. Então precisava acontecer algo para levantar de novo uma contenda entre os filisteus e Israel, digamos, para começar uma guerra. Por exemplo, por que começou a guerra na Ucrânia? Qual foi a contenda da guerra da Ucrânia? Começou há muitos anos atrás, quando a Rússia já tinha pegado uma parte lá, a Crimeia, uma parte da Ucrânia, né? E aquilo nunca desceu bem para a Ucrânia, né? E ali começou, até que hoje estamos aí com mais de um ano de guerra. Então, a guerra ela não surge do nada, ela tem que ter um motivo, né? Ninguém olha para o outro, hoje vamos fazer guerra, né? Então, Deus, ele deixa Sansão ir com essa filisteia, porque tinha que gerar uma contenda. E aí, então, ele vai com seu pai lá e sua mãe para se casar com essa filisteia. Diz o texto que no caminho, o que acontece no caminho? Versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, ele estava indo lá, um filho de leão, um leãozinho, um leão lhe saiu ao encontro. Prestem atenção no versículo 6. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ofendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, o leão vem, no momento em que ele não estava junto com seu pai e sua mãe, ali, e ele despedaça o leão sem ter arma nenhuma na mão. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossou dele. E eu estava estudando esse texto e eu estava refletindo. Quem aqui já viu uma possessão? A pessoa possessa, ela fica extremamente forte, não é? Vocês já notaram que muitas possessões a gente tem que dizer está amarrado, né? A gente tem que repreender porque a força eu já vi algumas possessões em que a pessoa era um cisco, mas na hora da possessão, né? Eu lembro que teve uma que estava o Isaías, acho que uns 4 ou 5 homens lá, fora as mulheres, tinham uns 4, 5 homens lá, e não conseguia segurar a pessoa. Era uma mulher, não conseguia segurar ela. Tamanha força que ela tinha. E aí, nós sempre olhamos por esse lado. Que Satanás, ele quando entra numa pessoa, a força que tem, uma força sobrenatural. Mas nós esquecemos que o nosso Deus, ele também atua no sobrenatural. E que ele também tem uma força sobrenatural. E isso está claro aqui na vida de Sansão. Quando o Espírito do Senhor se apossou dele,
que aconteceu? Ele matou um leão com as mãos, sem ajuda de nada. Então, irmãos, só que tem uma diferença, né? Satanás, ele vem roubar, matar e destruir. Ele entra na vida das pessoas para infernizar, para humilhar, para fazer a pessoa fazer coisas terríveis. Já o Espírito de Deus, ele vem sobre nós, mas ele vem para nos ajudar a nos libertar das coisas deste mundo. O Espírito de Deus veio sobre Sansão de uma maneira extraordinária, sobrenatural, que deu a ele essa força sobrenatural. Irmãos, e eu estudando Sansão, eu entendi porque que a Bíblia diz assim: mas enchei-vos do Espírito. E nós, muitas vezes, não temos noção o porquê a necessidade de nos encher do Espírito. Irmãos, se o Espírito de Deus, ele consegue nos dar uma força dessa, é porque quanto mais cheio de Deus eu vou estar, mais força eu vou ter para vencer o mal. Mais força eu vou ter para vencer as tempestades, as lutas, os problemas que vêm sobre a minha vida. O que nos fortalece, irmãos? É o Espírito de Deus. Sem Ele, nós vamos sucumbir. Se a pessoa não está cheia do Espírito Santo, ela vai sucumbir às coisas deste mundo. E é isso que esse texto de Sansão falou comigo. Ora, a gente sempre olha que Satanás toma a pessoa e dá uma força. Não, o Espírito de Deus tem muito mais poder do que Satanás. Hoje, nós não precisamos dessa força de Sansão, porque nós não estamos em guerra contra pessoas. Então, nós não precisamos dessa força sobrenatural. Mas ainda se nós precisássemos, Deus nos daria. Mas nós não precisamos, né? Essa força Sansão precisava para os dias dele, para aquele tipo de guerra. Mas hoje nós estamos numa guerra, no reino espiritual. E nós não podemos enfrentar essas guerras com a nossa carnalidade. Porque se nós queremos enfrentar a guerra espiritual sendo carnal, nós vamos fracassar. É isso que vai acontecer. Nós vamos fracassar. A guerra espiritual se vence espiritualmente e não carnalmente. O pecado nós vencemos como? Espiritualmente, não carnalmente. Por isso que quanto mais cheio do Espírito Santo as pessoas são, menos elas pecam, menos elas caem, menos elas fazem coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que nos fortalece. Então, nós vemos aqui o quão grande é o Espírito de Deus. Olha o que Sansão fez quando o Espírito se apossou dele. Quem aqui teria coragem de enfrentar um leão só com a mãozinha e nada mais? Nós sairíamos, voando. Mas Sansão começa então a sua queda. Sansão deixou que o seu orgulho falasse mais alto. E isso é uma das coisas que acontece muito, quando o nosso orgulho fala mais alto. Quando Sansão mata o leão, ele não conta para ninguém. E diz o texto que ele vai lá, né? Acerta o casamento, volta para casa. E aí depois ele desce de novo para lá para consumar então o casamento, para o dia do casamento. E aí ele tem curiosidade, né, de ver como é que estavam os restos do leão lá. Curioso. Foi lá e viu que no leão as abelhas tinham feito uma colmeia lá no resto do leão e tinha mel. E diz que ele pegou do mel e comeu e deu para o seu pai e sua mãe comerem também e tal. Só que ele não contou nem para o pai nem para a mãe de onde que vinha o mel. Bem,
Uma das coisas do voto do Nazireu e de quem era, porque Sansão foi um juiz em Israel. Nós vamos ler a história de Sansão, capítulo 15, versículo 20, diz: e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então, 20 anos Sansão foi juiz em Israel. Então, irmãos, tinha algumas regrinhas e uma das regras era não tocar em coisa morta. Ele não podia tocar num corpo morto. E o leão, mesmo que tenha sido ele que matou, era um corpo morto. E ele não só tocou, ele pegou do mel que estava ali no corpo e comeu e deu ao seu pai. Bom, nós sabemos a história, né? Na festa de casamento lá dele, os filisteus não eram bobos nem nada, né? Não perdiam a oportunidade de querer destruir o povo de Israel. E ele, o orgulho, irmãos, por isso que a Bíblia diz assim que o orgulho, ele estava se achando, ele se achava, né? Começou a se achar, né? Porque ele vencia as batalhas, ele conseguia o que ele queria, ele conseguiu matar um leão lá, e, né? 20 anos, quer dizer, quanta coisa Sansão não fez nesses 20 anos, que não está tudo relatado aqui na história deles, porque a Bíblia relata os fatos principais, o que dá para a gente entender a história. Então, ele estava ali, né, todo, e aí ele resolve, então, fazer uma charadinha lá. Uma charada lá com os filisteus, tal. Eles não iam acertar. E eles sabiam que não iam acertar. Ele, você tem tanto tempo para resolver isso aí. Quer dizer, irmãos, o que vinha de Sansão não era dele, porque nós vemos, então, o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, tudo que ele fazia não era porque ele era o maioral. Era porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Ele só conseguia fazer o que ele fazia porque Deus agia na vida dele. Porque senão ele não conseguia fazer nada. Esse é o problema do orgulho. É quando a pessoa acha que aquilo que ela está fazendo é mérito dela e não de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo, irmãos, é mérito de Deus, não nosso. Porque se fazemos, é pela graça dele, é pela misericórdia dele, pelo mover dele. Se nós orarmos por alguém e essa pessoa for curada, a glória é de quem? Nós não temos poder para curar ninguém. Nós não somos médicos, nós não temos poder de cura. O poder é dele. Então a honra é de quem? Dele. Mas, e isso está cheio por aí, está cheio, ó, de pessoas que estão levando a glória que não é delas, é de Deus. Porque quem que faz? É Deus. Quem cura, quem liberta, quem faz as coisas, é Deus, irmãos. O homem não tem poder algum. Se Deus não agir, o homem não consegue fazer absolutamente nada. E a Bíblia é clara, que nem o homem mais rico do mundo consegue acrescentar um côvado à sua altura, quer dizer, um palmo à sua altura. Então, nós não conseguimos nada se não vier de Deus. Então, por que orgulho? Por que se orgulhar de algo que não é seu? Provém de Deus. E Sansão, ele esqueceu desse detalhe, que vinha de Deus, que a força vinha de Deus, que o que ele conseguia fazer vinha de Deus. E Deus deu tudo isso a ele por um motivo só, para ele libertar Israel dos filisteus. Essa era a missão de Sansão. A missão de Sansão, ele veio ao mundo num milagre com uma missão específica: libertar a nação de Israel dos filisteus. Essa era a vida de Sansão. E Deus deu a ele todas as condições para que aquilo fosse feito. Irmãos, vocês têm a noção disso? Por isso que nós falamos que a obra de Deus é feita, é por chamado, não é profissão. Por quê? Porque profissão você estuda e você aprende a fazer
as coisas, mas chamado não. Por quê? Porque as coisas têm que vir de Deus. O chamado tem que vir de Deus para a pessoa fazer a obra de Deus. A obra não é nossa. E eu nunca, por mais que eu estude 100 anos, eu nunca vou conseguir curar ninguém. Por mais que eu estude 100 anos, eu nunca vou conseguir interpretar a Bíblia se não vier de Deus. A interpretação. Conhecemos muitas pessoas que já leram a Bíblia quantas vezes, mas não conseguem interpretar, porque leram de maneira humana. E a Bíblia não se discerne humanamente. Pode falar, pastor. É interessante que, nesse tempo, Deus capacitou o Sansão com força. E ele era um juiz em Israel. Mas nós vemos o seu antecessor, ou aqueles que sucederam, que não tinha força de Sansão. E aí a gente anda um pouco e a gente vê o que aconteceu com Sansão, com a força de Sansão. A força de Sansão levou temor para os seus inimigos. E numa batalha ele venceu 1000 lá com a queixada de um burro, né, do jumento. Mas Deus usou Sansão com a força. Deus capacitou Sansão com a força para que ele libertasse o seu povo ou conduzisse o seu povo. A gente vê o Elias, que Deus capacitou ele de uma outra forma para conduzir o povo, com ousadia, com poder, com autoridade. Então, quando é Deus que chama alguém, e não é alguém que se coloca numa posição, é Deus que chama, sempre ele vai ter uma qualidade específica para aquele momento e para aquele povo. Então, hoje em dia, você não vê ninguém com uma força extraordinária para temer as pessoas. Mas no reino espiritual, há pessoas que têm uma força extraordinária que qualquer um teme. Então, essa é a capacitação que vem de Deus para aquele momento da história e para aquele povo em específico. Deus sempre capacita aqueles que Ele chama de uma forma ou de outra. Então, é importante a gente saber que o chamado de Deus, ele tem algo especial de Deus e específico para aquele momento e para aquele povo. Deus não deixa ninguém trabalhar sem a ferramenta necessária. E as pessoas, seja as pessoas ou no reino espiritual, sempre vai temer um chamado. Sempre vai temer aquele que é chamado de Deus. Sempre vai ter um respeito aquele que é chamado por Deus. Por quê? Porque tem uma capacitação que ninguém vê, mas sente, mas sabe. Então, essa é a diferença do chamado. Capítulo 15, versículo 14 diz assim: E vindo ele a Elei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. De novo, como que ele conseguiu vencer 1000 homens? Poder do Espírito. Então, irmãos, tem muito cristão aí querendo vencer as lutas no poder da carne. Vai ser meio difícil. Vai ser complicado e vai a cair. Mas tudo isso foi trazendo ao coração de Sansão orgulho. E Sansão foi quebrando princípios. Coisas que não era para fazer. Outra coisa, ele bebeu bebida forte. O voto do Nazireu dizia que não podia beber nenhuma bebida forte. Ele bebe. Ele procura prostitutas. Ele também não podia se deitar com prostitutas. Ele procura prostitutas e vai e começa a ir se prostituir. Então ele foi quebrando princípios, um atrás do outro. Mas não acontecia nada e ele continuou com o seu narizinho empinado, achando que ele era o Todo-Poderoso. Quando um nazireu ele quebrava o voto,
ele precisaria dar um sinal visível para todos. Qual era o sinal que ele pecou e que ele caiu e que ele quebrou o voto de Nazireu? Era raspando a cabeça. Então, o Sansão, quando ele tocou no corpo do leão, pegou o mel, ele deveria ter a cabeça raspada, porque este era o sinal de que ele havia pecado e tinha que começar tudo de novo o seu nazireado. Sansão fez e não raspou sua cabeça, quer dizer, ele não quis se envergonhar diante dos homens. E foi fazendo até o momento em que Deus o envergonhou diante dos homens. Então, nós hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem mais raspar a cabeça. Os líderes hoje são quase intocáveis. Pecam, erram, fazem um monte de besteira e não raspam sua cabeça. Quer dizer, não tem sua vida exposta, os seus pecados expostos. E quando são expostos, finge que nada aconteceu. Gente, pode ter certeza de uma coisa, que muitas dessas pessoas já não têm mais nada de Deus. Porque Sansão, de repente, ele fez. E aí aconteceu uma situação, ele disse, sairei como das outras vezes. Mas não sabia que o Espírito já tinha se retirado dele. Então, tem muita gente hoje que não tem mais nada de Deus, porque aprontou, e achou que nada aconteceu. Porque é a pessoa que tem que acusar o seu pecado, o líder tem que, se ele errar, ele tem que acusar o seu pecado e raspar sua cabeça, quer dizer, ser envergonhado. O líder tem que estar sujeito, se pecar tem que se humilhar, né? E passar a vergonha pelo pecado que cometeu. Concordo com o pastor, mas quero acrescentar que não é só o líder, não. Qualquer um que peca. Muito mais o líder. Claro, muito mais o líder. Mas qualquer um que peca tem que expor o seu pecado. A Bíblia diz isso. Sou eu que digo. A Bíblia diz que é para nós publicamente, para que haja temor, né? Que seja corrigido publicamente para que haja temor. Esse negócio que acontece muito hoje nas igrejas por aí, de pecado encoberto, não, mas ele é meu amigo, ele é o irmão que dá o dízimo maior, ele não sei o quê, então vamos deixar o pecadinho dele escondido, não vamos contar para ninguém, porque está errado, está errado. A Bíblia que diz isso, que é para ser corrigido publicamente, para que haja temor. Para que haja temor em quem? Nele que pecou? Também. Mas nos outros. Sabendo que pecado não é tolerado. Que Deus não tolera e a igreja não tolera também. Então é para isso que é feito publicamente. Para que os outros irmãos saibam que se pecarem, tem consequência. Então é isso. Então quando o orgulho toma conta, como foi no caso de Sansão, ele toma a glória para si. Sansão, ele foi quebrando princípios de Deus e foi tomando a glória para si. Não, porque eu sou. Todo mundo, né? Todo mundo aplaudia ele por onde ele passava. Olha! E hoje, irmãos, quanta gente a gente vê sendo aplaudida aí em nome de Deus, né? Sendo aplaudida com uma vida suja por trás das cortinas. É só ver no meio dos cantores gospel. Tem um aí que agora virou mulher. E outros ali que estão... Gente, é uma podridão só. E conseguiram dinheiro e fama cantando música gospel. E eu gostei de não lembro quem que colocou, não sei se foi o Fernandinho, mas ele colocou assim, que o problema não é eles assumirem o seu pecado. Já que eles não querem mudança de vida, que assumam o pecado mesmo. O problema é que eles agora estão falando mal da igreja que fez eles ter dinheiro. Que pagou pela vida boa que eles têm hoje. Eles estão falando mal da igreja hoje. A igreja que levou eles a um status, hoje eles estão falando mal. Quer dizer, eles estão
cuspir no prato que comeu. Além do pecado sujo deles, ainda estão cuspindo no prato que comeu. Porque se eles têm fama, foi a igreja que deu. Né? E aí eles estão... Por quê? Porque o orgulho subiu tanto que é eles, a glória é deles, não é de Deus. E quando a glória não é de Deus, é nossa, pode saber, é o começo da nossa queda. Aí é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Grandes homens de Deus caíram por causa do orgulho. E nós temos pregadores no passado que nós conhecemos, eu, a Magda, o pastor Isaías, os mais velhos conhecem, né? Um pregador dos Estados Unidos, muito famoso, pregava, Jimmy Swaggart. Era uma bênção, eu lembro, eu era pequena na época, mas todo sábado tinha programa dele na TV, a gente assistia. Caiu, pecou. Por quê? Porque o orgulho dele já estava lá, ele se achava meio Deus. Ele se achava meio Deus. Caiu em adultério. Acabou. Caio Fábio. Hoje um herege principal do Brasil é ele. Só heresias. Só heresias. Mas foi um homem de Deus. Usado por Deus. Os livros que ele escreveu lá no passado são livros bons. Até hoje, se você pegar, são livros inspirados por Deus. Mas o orgulho lhe subiu ao coração. Caiu, Jimmy Swaggart caiu, pediu perdão, acabou com o ministério dele, mas acertou a vida dele com Deus. Caio Fábio caiu, não reconheceu o seu pecado e hoje é um herege. Uma péssima influência para quem se diz cristãos. Está levando muita gente para o inferno. É isso que ele está fazendo. No passado levou gente para o céu. Hoje ele está tirando do céu e levando para o inferno. E ele está indo junto. Então, irmãos, orgulho. Orgulho é algo terrível. E Sansão foi nessa baladinha aí e foi caindo cada vez mais. Outra coisa. Deixou a sua paixão lhe cegar totalmente. Sansão se apaixonou por uma mulher, Dalila, nós conhecemos a história, e ele se apaixonou de tal forma que cegou. Ele ficou cego. Por quê? Por que ele ficou cego, irmãos? Está vendo? Lá em Salmos diz que um abismo chama outro abismo. E é isso mesmo, irmão. O orgulho dele era tanto que quando ele se apaixona por uma mulher, ele fica cego, porque ele já estava vindo numa sequência de cegueira. Não foi Dalila com seus encantos, não, ele já estava cego na visão que ele devia ter de Deus e das coisas de Deus. E aí apareceu Dalila e nós sabemos a história. Mas no versículo, capítulo 16, versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda outra vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Bom, nós sabemos a história, né? Dalila vai, às vezes ele engana ela, fala que é outra coisa, da onde vem a força, até que ele fala que era do cabelo dele. E aí, então, ela faz ele dormir e ele raspa, então, a sua cabeça. Na verdade, ele já tinha quebrado várias coisas do voto do Nazireu. Mas, quando ele raspou a cabeça, ele quebrou a última coisa do voto do Nazireu, que era o cabelo, que nunca tinha sido cortado. Então, ele quebrou, digamos assim, ele terminou com o voto de Nazireu dele. Ele foi quebrando o voto aos pouquinhos a pouquinhos, até chegar no ápice de cortar o seu cabelo. Então, ele não tinha mais o voto do Nazireu com eu. E qual era o propósito do voto do Nazireu que o pastor leu? Se consagrar ao Senhor. Essa é a finalidade do voto do Nazireu. Então, quando Sansão corta o seu cabelo, ele está quebrando toda a ligação que ele tinha com Deus, a sua consagração a Deus. E quando nós quebramos os princípios de Deus na nossa vida, até chegar no ápice,
como eu falo sempre no estudo lá que eu estou dando na quinta-feira, fazer um pecadão feio. Irmãos, quando a gente faz um pecadão feio, porque tem pecado feio e pecado menos feio, né? Não tem pecado grande e pequeno. Isso não tem, que pecado. Mas tem pecado feio, mais feio, né? Tem os pecados mais feios. Quando uma pessoa comete pecado mais feio, é porque ela já cometeu um monte de pecadinho menos feio. Que ninguém começa lá em cima. É aqui embaixo. É uma mentirinha, é uma fofoquinha, é não sei o quê. Começa com coisa pequena, irmãos. Ninguém cai já na coisa grande. Quando vai para grande é porque já quebrou um monte de pequeno aqui embaixo. E como o pastor Rodrigo falava, não caiu um raio na cabeça, aconteceu na vida de Sansão. Ele foi quebrando princípio, e não acontecia nada. O Espírito ainda estava com ele conseguia fazer as coisas. Até o momento que ele quebrou todo o elo que ligava ele a Deus. Que era o voto nazireu, que era a consagração ao Senhor, que era o cabelo. Quando Deus fala que ele é longânimo, a longanimidade de Deus. Deus não foi e deu uma dura no Sansão, já sim no erro dele. 20 anos. 20 anos Sansão foi errando e Deus tolerando 20 anos. Tem muita gente que ainda vai pagar pelos seus erros. Deus não tem pressa, irmãos. Deus não tem pressa. Sabe por que Deus é longânimo? Porque a esperança de Deus é que se arrependa antes que ele haja. Isso que Deus quer. Deus esperava que Sansão, eu errei, como Davi fez. Não, eu errei, eu pequei, a culpa é minha. Deus estava dando essa chance para Sansão. Mas ele, no auge da sua arrogância, ele não ouviu Deus. O seu orgulho o impediu de ver Deus. E é isso que eu falo. Quando alguém já está no pecadão grandão feioso, é porque já fez um monte de pequenininho. E aí, Deus não estava mais com Sansão e ele não tinha percebido. Olha só. Quanta gente que está pecando e acha que Deus ainda está ouvindo sua oração. E Deus não está ouvindo faz, tempão. E a pessoa só vai se dar conta a hora que precisar de Deus. E Deus não vai mais estar na sua vida. Pode falar, pastor. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso, que Deus ele não foi destruindo Sansão logo no início, mas a gente também, na igreja, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Porque quando a pessoa cai num pecado feio, como você diz, mais feio, é porque realmente já cometeu um monte de pecado pequeno. Ou pequeno não, menos feio. Ou segundo a pastora. Pecado que não aparece. Mas o que acontece? É importante uma liderança da igreja que quando as pessoas cometem pequenos deslizes, os corrijam. E muitas vezes a correção tem que ser uma correção severa. Por quê? Porque senão quando chegar lá na frente, não tem mais o que fazer. Sansão trabalhou moendo, quer dizer, fazendo um trabalho de animal, com os olhos vazados, quer dizer, foi o pior que poderia acontecer na vida para ele. Ele sofreu quando ele foi, então, corrigido. Então, é melhor ser corrigido quando as coisas menores acontecem, para que não chegue lá nesse nível de tratamento. Só que as pessoas não gostam de ser tratado. Por quê? Porque, que tem? Isso, aquele outro. Vou citar aqui coisinha bem bobinha que a gente faz. Só que é que nem o gatilho, né? Uma arma, o gatilho é bem pequenininho, mas olha o estrago que faz se você puxa. É o que eu faço aqui. Eu não falo para vocês, se vocês não puderem vir, me avise, não é isso? Vocês não estão aprendendo isso aí? A Márcia me avisou quinta-feira, que eu não podia estar aqui no estudo, me avisou. E está começando agora. Quer dizer, ela já está aprendendo certo. O que acontece? Quando está começando agora, né? Não veio, avisou. Daqui uns dias, se eu deixar meio assim, a Márcia não vai avisar. Hoje estou meio cansado, acho que eu nem vou.
E se eu não fizer isso, ou não pegar no pé, vamos usar pegar no pé, ela vai começando a deixar de ter responsabilidade e compromisso. Só que, é compromisso comigo? Não, o maior deles é com Deus. Porque nós não viemos aqui para ter um encontro com o pastor Isaías, pastor Margarete, não. Nós viemos aqui para louvar a Deus, para servir a Deus, para prestar um culto a Deus. E se as pessoas não têm a responsabilidade nem de avisar, quanto mais de prestar um culto verdadeiro a Deus, mas isso não é uma coisinha pequena? É. Mas olha onde que alcança? No culto a Deus. Então é importante as pessoas saber que não é, mas esse errinho é tão pequenininho. Não é. Porque é assim que começam as grandes quedas. Entendeu? É assim que começam as grandes quedas. É de errinho pequenininho, que não é relevante, vamos usar essa palavra, mas é de extrema importância. Então, o Sansão caiu por causa disso aí, ó. Errinho, de repente cometeu aquilo que ele não poderia cometer e pagou sérias consequências. Irmãos, os pecadinhos ocultos, mas ninguém viu. Tem muita gente, eu até concordo com o pastor, gente cobrar desde os pequenos, mas às vezes a gente não sabe dos pequenos, né? Tem pecadinho que ninguém vê. O pai e a mãe de Sansão não viram ele mexendo lá no corpo morto. Tem pecado que a gente faz que ninguém vê. E aí a gente não leva a sério, né? Tá tudo certo, ninguém viu. Tem um que viu. Aquele que menos podia ver, viu. É isso que a gente não se liga. É isso que a gente não pensa. O pastor não viu, o meu líder não viu, o meu irmão não viu, a minha mulher não viu, meu marido não viu. Está tudo certo, tranquilo. Mas e Deus? Deus viu. Era melhor que a mulher visse, que o marido visse, que o pastor visse, do que Deus. Nós tememos homens, não tememos Deus. É por causa disso, irmãos. Esse é o problema dos cristãos de hoje. Tem mais temor de homens do que de Deus. Sansão também. Ele perdeu o temor de Deus. E é por isso que ele pagou o preço que pagou. E não pense que quem perde o temor de Deus não vai pagar preço nenhum. Vai. Se não pagar nessa vida, vai pagar na eternidade. Mas vai pagar. Pode falar, pastor. Assim, ó, só explicando mais um pouquinho. O que acontece? Perder o temor de Deus. A pastora tocou num ponto importantíssimo. Quando a Márcia, vou usar a Márcia hoje, viu, Márcia? Ela começa a perder o temor, ela começa a não avisar mais. E isso, para mim, é um sinal de que a pessoa está perdendo o temor, mas não só o temor, o respeito. E o que acontece? Tem muitas pessoas que, estou citando esse exemplo, que é um exemplo bobo, mas para mostrar de que pequenas coisas têm um valor imenso diante de Deus. Que se eu começar a perder o temor, começa por pequenas coisas, de repente eu não temo mais a Deus. Para mim, às vezes, chegou um tempo na minha vida em que eu não estudava a Bíblia. Teve um tempo na minha vida que eu não estudava a Bíblia. Por que eu não estudava a Bíblia? Eu não tinha temor. A Bíblia para mim estava lá, mas normal. Em 92 eu fui despertado para isso. E de 92 para cá, eu estudo a Bíblia assim, com amor, com dedicação. E os meus devocionais é o que eu prego aqui. Mas quando a gente começa a perder o temor a Deus, a gente às vezes dá aquela explicação, como diz aquele de Araque, né? Só para dar satisfação. Mas na verdade o temor já está longe. Então é isso que nós não podemos perder, é o temor de Deus, é o amor a Deus, é a dedicação às coisas de Deus. Porque senão a nossa caminhada aqui na terra é em vão. Nós estamos perdendo tempo. Ou virando meramente religioso, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer temor, Deus quer amor, Deus quer dedicação. Então é isso que nós precisamos ter. É por isso que muitas vezes nós, pastores, precisamos ser chato.
é para o teu bem, é para a tua salvação. Então, muitas vezes nós precisamos ser chato, mas é para que a tua alma ainda um dia possa chegar diante de Deus e receber o fim de do Senhor. Entra. Muitas vezes as pessoas falam, não fiz devocional hoje porque eu estou cansado, o dia foi puxado, não deu para ler a Bíblia. Deus entende. Eu ouço muito isso, essa frase, Deus entende. As pessoas acham que Deus entende tudo. Deus até entende, agora ele aceita? Marcelo, se você chegar para o seu patrão e falar, não vim trabalhar porque eu estava cansado, não deu, estava muito cansado, resolvi ficar em casa, tirar uma folga. Ele vai entender? Uma vez, ele até pode entender, mas 2, 3, vai vir... Ele vai... Na quarta vez, Marcelo, fica na sua casa, não te quero mais aqui. Você está muito cansado, então vá descansar de vez. Irmãos, nós não deixamos de trabalhar porque estamos cansados. Muitas vezes nós não deixamos de trabalhar mesmo doentes. Porque às vezes a gente tem que trabalhar doente. Não consegue, atestado, tem que ir doente mesmo. E a gente vai... mas fazer o devocional de 5, 10 minutos não dá. Deus entende. Cuidado, irmãos. Deus entendeu Sansão por 20 anos. Na hora que ele disse chega, foi chega. Assim, eu falei da Márcia, né? Porque a Márcia está começando agora. Quando que a gente se ensina esses princípios e valores nobres? É no início. Porque se a gente não ensinar agora, vai se perder lá na frente. E se a pessoa que pega agora começa a desleixar daquilo que foi ensinado agora, ele vai se perder lá na frente. Vai chegar um momento da sua vida que o temor vai passar longe. Então é por isso que a gente tem que ensinar e ir ali, cuidar. Porque se deslizar, chegou, meu filho, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa aí? Está tudo bem? Tudo certo? Porque quando as pessoas começam a perder o temor, sempre quando confrontar algo de Deus e algo do meu interesse, Deus sempre vai perder. Eu vou fazer algo do meu interesse. Então é importante a gente começar a nos policiar. Que quando a gente começa a perder o temor, quando choca o meu interesse, vamos pegar assim uma festinha de aniversário, por exemplo. Se chocar com o horário de culto, quem que vai perder? A festinha ou o culto? O culto, então eu já comecei a me perder. Eu posso ter essa régua dentro de mim mesmo, quando essas coisas começam a acontecer. Aquilo que ocupa mais o nosso coração é o que nos domina. O que tem ocupado mais o teu coração? Dalila ocupou mais o coração de Sansão do que deveria, do que Deus. E ela o dominou. E ela tirou dele tudo que ele possuía. Aquilo que ocupa mais o nosso coração é o que nos domina. Se a palavra de Deus ocupar mais o meu coração, é ela que vai me dominar. Se as coisas de Deus ocupam mais o meu coração, é ela que vai me dominar. Mas como o pastor falou, se os meus interesses dominam mais o meu coração, é isso que vai me dominar. Então, o que tem dominado o nosso coração? Um outro sinal que é importante, quando a gente está perdendo o temor a Deus, é que quando a gente é confrontado com os nossos erros, ao invés de nós nos corrigir, nós ficamos bravos. Quando a gente é confrontado, o pastor está falando aí, eu estou fazendo isso, e eu não gosto do que a pastor está falando, é porque eu já estou no caminho da perdição. Ao invés de, eu estou fazendo isso aí, Deus me perdoa, não faço mais, tal. E aí mostra o arrependimento, é humildade. Agora, se eu não gostar é porque eu estou arrogante e já estou no caminho da perdição. Mas isso eu mesmo posso saber. Eu mesmo, não precisa ninguém me falar. É quando eu ouço a palavra e que bate no meu pecado e eu não gosto, é porque
a arrogância minha já está batendo no teto, entendeu? Então, eu estou muito próximo de acontecer o que aconteceu com Sansão. E não sabia que o espírito já tinha se retirado dele. Nós sabemos o final da história de Sansão, que ele, no final, ele pede a Deus, então ele se arrepende, depois de muito sofrimento, ele se arrepende, e Deus devolve a força novamente a ele, porque Deus tinha um propósito. Naquele dia ele matou mais filisteus do que nos 20 anos que ele atuou. Deus tinha um propósito ainda na vida dele, e Deus cumpre seus propósitos. Só que morreram os filisteus, mas Sansão morreu junto. Deus não deixou ele continuar vivendo. Ele morreu junto com os filisteus. Ele conseguiu matar os filisteus, mas ele morreu junto. Então, irmãos, ele cumpriu o propósito de Deus porque, irmãos, ele se arrependeu e pediu para que Deus o usasse novamente. E Deus o usou porque tinha um propósito e ele nasceu por causa desse propósito. Mas se ele não tivesse cumprido esse propósito, pode ter certeza que Deus levantaria outra pessoa para cumprir. Porque Deus não está limitado a uma só pessoa para cumprir os seus propósitos. Se eu não fizer, ele usa outro. E o outro ainda é melhor que eu. Para mim fica bem envergonhado ainda. Porque é assim que Deus age. Ninguém se acha a última bolachinha do pacote com Deus, porque você não é. Eu vi uma frase esses dias, gostei. A última bolachinha do pacote, às vezes, é a que está quebrada, hein? Não se acha muito a última bolachinha do pacote, que pode não ser a melhor. Então, quer dizer, os erros dele lhe custaram a vida. Lhe custaram a vida. Deus, por mais que o perdoou na hora do arrependimento, ainda o usou, mas não poupou ele da morte. Então, irmãos, as coisas de Deus são muito mais sérias do que nós estamos brincando. E as coisas de Deus precisam estar no nosso coração, precisam dominar o nosso coração. Para que daí o Espírito de Deus nos encha, nos use e nos fortaleça para vencer o dia mau. Porque o dia mau está chegando, irmãos. O anticristo está chegando. E do jeito que está a coisa, aqui no Brasil, nem 50% da igreja se salva. Nos dias de hoje, se o anticristo começar a reinar amanhã, nem 50% da igreja aqui no Brasil sobrevive. Porque tem muita gente cedendo, por muito menos.